Olá, pessoal. Deixa eu chamar aqui o Marcelo. Marcelo, acabei de te convidar aí para participar comigo. Oi, Isa, Fred, oi, Rose. O pessoal da Abraçal já está entrando aí. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? Tudo certo. Gente, estamos aqui abrindo a nossa segunda live da Abracel. Meu nome é Ângela, sou diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Semana passada nós começamos com as nossas lives. Nosso primeiro convidado foi o nosso consultor jurídico, Julião Coelho. A live já até está na íntegra disponível. Quem quiser dar uma olhadinha na live da semana passada, o link está aí na bio, é só clicar. Oi, Alexandre. E hoje nós estamos com a nossa segunda live. E aí, Marcelo, como é que tá nessa quarentena? Bom, mudou a dinâmica total do trabalho, né? A vida inteira mudou, né? A dinâmica está totalmente diferente. Eu já não sei mais que horas que eu trabalho, que horas que eu não trabalho. Eu não saio do telefone, eu estou carregando meu celular 3 vezes por dia. É, Esse e violão parece aí que... atrás, ele tá só de enfeite ou você conseguiu usar na quarentena também? É um violão Não, musical. eu tenho tentado usar as minhas meninas. Ah, são muitas, mas provavelmente está só criando teia de aranha aí na parede, então. É, o, e a quarentena não está ajudando nada nisso não, porque parece que tem mais serviço, né? Eu fico E um agora pouco também, assim. eu acho que você deve estar percebendo aí dentro da Abracel também uma movimentação para lidar com os efeitos do corona no setor, né? Sim, não. Então, já Trabalhar tinha todas as, remotamente. se já não bastasse todas as atividades e a mudança da dinâmica, agora apareceu essa grande atividade que está tomando conta de todas as associações, né? Certeza. Então, pessoal, a nossa live hoje vai tratar da eleição para o Conselho da CCE. Na próxima quarta-feira, dia 15, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai promover uma assembleia e, dentre outros pontos que ela vai discutir, vai ter eleição para 3 membros para o Conselho de Administração. Um de segmento de geração, outro de distribuição e da categoria comercialização, que traz a gente para essa live aqui hoje. O Marcelo Loureiro é o indicado da categoria comercialização. E agora que já deu um tempinho para o pessoal entrar, Marcelo, eu queria começar a live perguntando quem é o Marcelo Loureiro, qual é a trajetória dele aí no setor. Conta aí pra gente. Tá. Bom, pessoal, eu sou engenheiro eletricista, eu me formei pela UFSC, em Florianópolis, em 2001. Meu primeiro emprego no setor foi na Engevix, que, para quem não conhece, é uma empresa de projetos. É uma das poucas empresas de projetos que conseguiu sobreviver à década de 90, né? A década de 90 foi cruel para a engenharia no país. E o carro-chefe da Engevix era a energia, e o grupo de energia ficava em Florianópolis. Então foi fácil, né? Porque era a cidade onde eu morava. E então eu entrei nesse grupo de energia. E, bom, lá eu fazia estudos energéticos, estudos econômicos financeiros. Eu era estagiário, né? Por um momento. Uhum. Mas analisava negócios, dimensionava usinas, analisava negócios e fazia um pouquinho de regulação, né? Se é que dá para dizer que na época a gente já tinha alguma coisa de regulação, não era nada sofisticado como é hoje. Eu acabei me formando em setembro de 2001 e como eu já tinha participado desse grupo na Engevix, e eu acho que era uma atividade que não era muito comum no país, porque a gente ficou anos sem investir, né? Aí eu fui chamado, eu era estagiário, mas fui chamado para trabalhar na CPFL em Campinas. Com a mesma coisa, né? A CPFL tinha sido recém-comprada pelo grupo VBC, criou a CPFL Geração, e eu trabalhava numa diretoria que eu acho que chamava Novos Negócios, alguma coisa assim. Bom, fazendo basicamente a mesma coisa, ou era expectativa. Em 2001 era a época de crise, né? Crise econômica, apagão, e acabou que as atividades estavam um pouco lentas, né? Eu tinha que renovar meu contrato e eu tinha que decidir se ia renovar mesmo, se eu
e voltava para Florianópolis. Eu fui convidado para fazer mestrado em Floripa. Eu voltei para Floripa, fiz mestrado no LabPlan, fiz doutorado no LabPlan. O LabPlan é um laboratório de planejamento da UFSC, né? Meu mestrado e doutorado foram em planejamento da operação, né, planejamento de sistemas hidrotérmicos, que era o nome que a gente usava na época, né, nos nossos trabalhos, que hoje em dia é chamado de formação de preços, né? O nome mais elegante hoje. Mas é basicamente a mesma coisa. No mestrado eu trabalhei nos métodos do New Wave, eu emulei o New Wave, guardadas as proporções, né, sistemas menores, menos detalhes. No doutorado, aí eu tentei aplicar a metodologia do Decomp, apliquei outras metodologias que pareciam ser mais eficientes, né? Essa foi a análise. E, bom, enquanto eu estava trabalhando como pesquisador na LabPlan, eu fiz diversos projetos de pesquisa, fiz para o INS sobre confiabilidade, fiz para o CNPq, fiz para a ENGIE 2 projetos, fiz um projeto que tinha a ver com confiabilidade, que era análise de estoque de equipamentos. E fiz um outro projeto para a ENGIE que foi muito legal, que foi um software otimizador de vendas em leilão. Se eu não me engano, foi usado no primeiro leilão de energia nova. Ninguém sabia exatamente qual era o preço, ninguém tinha noção de quanto seria o preço, como é que seriam os produtos, mudaram ao longo do tempo. Então, para trazer agilidade, para não precisar se preocupar muito em fazer conta, a gente preparou um otimizador que tomava decisões ou dava direções, né? A decisão depois era tomada por alguém, mas o cara tinha uma base ali para na velocidade que o leilão acontecia, ele tinha um suporte legal ali. Foi bastante interessante. Quando eu estava já na metade do doutorado, eu fui chamado para trabalhar de volta na Engevix. E essa passagem foi muito legal, porque eu voltei para minha equipe antiga, que já não fazia mais só estudos energéticos e estudos econômico-financeiros, já tinha absorvido a regulamentação que começou a vir, né? Lá, eu voltei para a Engevix em 2005, eu acho. A regulação já estava mais organizada, o mercado já estava mais organizado, os leilões estavam vindo, né? Estavam vindo com força. Então foi um momento que foi muito diferente da minha outra experiência, em 2001, mas o mercado já era outro, né? O mundo mudou. E, bom, foi super legal ver essa mudança toda. Junto com tudo isso, a gente trabalhava com crédito de carbono, eu vendia crédito de carbono. Bom, e em algum momento, talvez o passo mais legal tenha sido que algumas áreas da Engevix foram destacadas e formaram a Desenvix, que virou o braço de desenvolvimento de negócios da Engevix. E era uma empresa formada por engenheiros, né, todo mundo engenheiro, que tinha a meta de se tornar uma grande empresa de geração de energia. Tinha um pipeline de projetos enorme, tinha conhecimento dos projetos, mas a gente teve que desenvolver todos os conhecimentos de uma empresa de energia, que tinha que comercializar energia, tinha que... era uma empresa de energia agora, não era mais uma empresa de projetos que tinha alguma coisinha com regulação e leilões, né? Era uma empresa de verdade de energia. A gente teve que estruturar tudo, que foi muito legal. A gente começou a vender mais crédito de carbono, a gente, com antecipações de entrada em operação, com repotenciações, a gente conseguia liberar a energia das nossas usinas. Aí a gente começou a fazer uma pequena comercialização. Inclusive foi quando eu tive os primeiros contatos com comercializadores. Eu me lembro de reuniões com a União, que ficou lá no passado, né? A Comerc, eu me lembro de reunião com o Kiko lá em Floripa. A gente se empolgou com essa, mesmo sendo uma pequena comercialização de sobras, a gente se empolgou. A gente comprou os modelos, compramos um computador com 8 processadores e montamos uma estruturinha para fazer projeção de preço. O Gustavo Fux estava do meu lado sempre nessas atividades de comercializadora, né? A gente montou uma comercializadorinha na nossa equipe. Bom, foi uma bela aventura. Acabou que em algum momento a gente trabalhou no IPO. Eu trabalhei no IPO da Desenvix, que acabou não acontecendo. A gente fez todo o trabalho junto com os bancos,
preparamos todo o material para fazer um roadshow. Acabou que não saiu, a ideia era fazer lá por 2008, teve a crise mundial, outras coisas aconteceram, acabou que foi vendido para a SN Power, né? Que acabou comprando tudo, ou uma grande parte, e hoje em dia é Statkraft. Que agora tem uma empresa de comercialização no Rio de Janeiro que é muito maior, muito mais profissional do que a gente brincava de fazer na Desinvix. Bom, em 2012 eu fui convidado a trabalhar na BIAP, aqui em Brasília, onde eu estou até hoje. Aqui, bom, a BIAP, para quem não conhece, é a Associação dos Investidores em Autoprodução de Energia, basicamente são grandes consumidores que acham interessante, estratégico, de alguma forma, dominar o fornecimento de energia, uma parte, né? É muito difícil imaginar que eles são 100% autoprodutores, mas em alguma parte eles julgam estratégico. E, bom, cá estou trabalhando com regulação para o grupo dos autoprodutores. A regulação da autoprodução é interessante, né? Porque é consumidor, é gerador, e muitos fazem uma comercialização, às vezes até intensa, né? Então a gente permeia quase tudo. Eu acho que a gente só não permeia muito transmissão e o lado das distribuidoras. Mas isso deve acontecer um pouco com vocês na Bracel também, né? Tudo um pouco chega perto, né? Ou está ao nosso alcance. Certo. Bom, a experiência na BIAP foi sensacional, né? Mudou completamente a minha visão das atividades, né? Eu trabalhei numa empresa de projetos, tive minha parcela de vida acadêmica no mestrado e doutorado, voltei para uma empresa de projetos, estou numa empresa de geração, agora estou na BIAP que faz a regulação. Tá? E a regulação é muito interessante, né? As preocupações são amplas, são pouco operacionais, né? A gente não vê a vida operacional, não vejo mais a vida operacional. A vida operacional quem nos traz são os associados, a percepção deles dessa vida operacional, que é importante para a gente trabalhar junto com a ANEEL, fazer as contribuições e tal. Mas é uma atividade muito intensa em recursos humanos, né? Gestão de conflitos, um quê de negociação, gestão de pessoas, gestão de relacionamento. Bom, não é à toa que eu tenho muita proximidade com a Bracel, com a Brace, né? Estamos todos juntos, muito frequentemente estamos realmente juntos fisicamente, né? Talvez eu fique mais junto com vocês de vez em algumas ocasiões, muito mais próximo do que dos meus associados fisicamente, né? Mas essa proximidade leva a gente para próximo do Ministério, da ANEEL, do INS, da CCE, de outras associações. E, bom, é uma oportunidade para a gente aprender alguns truques sobre relacionamentos, né? Saber escutar, empatia, saber escutar, tentar entender quais são os problemas de todo mundo, entender os problemas dos outros, dos adversários, às vezes é importante, porque você consegue antecipar situações e eventualmente já resolve antes, né? Ou usa no seu discurso com ele. Bom, então, Um pouquinho. Essa questão de relacionamento humano se tornou mais importante para mim agora na BIAP, né? Porque acho que tem uma parcela grande nos soft skills que precisamos ter para o trabalho em associação. E agora estou aqui na sua frente, hoje. E aí, falando até, você começou a falar da CCE, vamos fazer aqui. Como é que tá? Como é que você enxerga a visão da CCE aí no setor elétrico? Tá. Eu penso bastante na CCE. Quando eu penso na CCE, eu começo pensando nas atribuições mais básicas dela, que são essenciais para a existência do mercado, que é basicamente, na minha concepção, o registro das medições, registro dos contratos, contabilização, liquidação e informação de preços. Em algum lugar, em um mercado de energia, essas atividades têm que estar alocadas e no nosso país é na CCE. A CCE faz outras coisas também, né? Liquida encargos, contabiliza encargos, faz leilões. Todas essas atividades estão dentro da CCE, mas não necessariamente deveriam estar, né? Ou elas poderiam ser feitas por outros. Elas estão dentro da CCE porque a CCE tem uma grande força de processamento
de contabilização e de liquidação, que pô, faz sentido estar lá dentro, né? Mas, enfim, eu acho que o coração mesmo é ali, medição, contratos, liquidação, contabilização e formação de preços. Esse daí é... Eu não sei se está travando para todo mundo, ou se... Espera que trava um pouquinho para mim, não sei se está travando para todo mundo. O pessoal está indo normal Não, para vocês? Aí... eu, eu recebi uma ligação, acho que a culpa foi minha. Ah, tá. Ih, não, tá perdoado. Mas, Bom, então, olhando para esse coração de atividades que são essenciais, né? O mercado não funciona de forma nenhuma sem isso. Isso tem uma cara de serviço prestado em caráter de monopólio natural, né? Existe um monopólio natural desse serviço no Brasil, que é a CCE. A CCE faz isso. As outras atividades são também importantes, mas essas são verdadeiramente essenciais. E perceber essa essencialidade faz a gente perceber que a CCE nada mais é do que uma provedora de serviço para o mercado. Ela trabalha em função do mercado. O mercado é o motivo de existência dela e ponto. Ela está a serviço do mercado. Eu acho que de forma nenhuma a CCE deve ser entendida como um braço do Ministério, por exemplo, um braço do governo, um braço da ANEEL. A CCE não faz políticas públicas, a CCE não é reguladora, a CCE não é lobista. Esse entendimento é muito claro para mim. Eu acho que às vezes a gente até se pega, até nós mesmos, né? A gente se pega, poxa, você tem que fazer isso. Não, mas não é exatamente o que a CCE deve fazer. Tem outro cara que faz isso. E talvez até possa ter sido criada por lei, tem todo um regramento, Ministério, CCE, ANEEL. A CCE vive dentro do conjunto de regras, de regulamentos estabelecidos pela ANEEL. Talvez exista um pouco desse pensamento. Mas, enfim, eu acho que ela está a serviço do mercado, ela não está a serviço do Ministério, está a serviço do mercado, talvez esteja a serviço do país, né? Mas eu acho que ela está a serviço do mercado prioritariamente. Também é legal ver que a CCE, ela define fluxos financeiros, né? O ONS também tem essa característica, né? Resultados de operações definem fluxos financeiros e resultados das operações dentro da CCE também definem isso, né? Pelas regras, pela formação de preço. E isso faz com que transitem pela CCE, talvez não exatamente pela CCE, mas às vezes pelo mercado bilateral fora da CCE, mas definidos por formação de preço, por exemplo. São bilhões de reais, né? Mensalmente bilhões de reais transitam a partir de definições feitas pela CCE. Isso traz muita responsabilidade, né? Então, mas tem que ser muito, tem que ter uma percepção de responsabilidade muito forte para lidar com isso. Além do respeito ao mercado, né, que é o motivo de sua existência. Eu tenho contato com a CCE por cerca de 15 anos, né? Metade do tempo foi como agente, foi operacional, lidando com relatórios, adesão. Tive minha própria cota de problemas com a CCE, bom, adesão, relatórios, chamados para todo lado. Teve até uma situação que eu passei, eu vou contar para vocês. Eu vim para a BIAP, vários meses depois de eu ter chego na BIAP, eu recebia no meu e-mail na BIAP, no meu e-mail da BIAP, marcelo.loureiro@biap, só eu aproveitando recebia... que você vai falar aí que o Menel está participando. Ele acabou de colocar aqui, o Menel participando. Meu Deus. Eu recebia no meu e-mail na BIAP da CCE informações relativas a usinas da Desenvix. Eu não via os e-mails, repassava para o pessoal da Desenvix. Teve uma vez que foi um e-mail importante. Primeiro que é desconfortável receber e-mail de outra empresa, né? Mas teve uma vez que o e-mail foi realmente importante. A gente, várias vezes, o pessoal da Desenvix e a CCE, a gente tentou entender onde é que o que estava acontecendo. A gente tentava tirar, aparentemente voltava. Eu não recebia todo mês, eu recebia a cada 4 meses. Era uma coisa estranha. Eu não sei onde é que estava o problema, nem digo que estava na CCE. Tá? Não posso dizer isso. Talvez o problema fosse meu. Mas, bom, existe esse tipo de situação, né? Eu entendo que poderia ter uma forma fácil de eu me descadastrar, né? Porque, pô, é inconveniente de receber e-mail
endereçado a outros, né? Mas, enfim. Bom, eu tive minha própria cota de problemas, né? Enquanto operacional. Agora, na BIAP, a relação com a CCE não é mais o mesmo estilo operacional, né? A gente lida com grandes temas que envolvem diversos agentes simultaneamente, né? Uma coisa muito mais próxima do estratégico. Mas, ainda que com alguns probleminhas, eu acho que a CCE é um ambiente sensacional. A Câmara, eu acho a Câmara sensacional, eu realmente acho a Câmara uma entidade muito boa, ela é muito eficiente. Eu nutri muita. Eu conheci muita gente, porque eu nutro de admiração até hoje, ao longo desses anos. Claro, nem tudo é mil maravilhas, né? Mas eu realmente acho que a CCE é uma empresa boa, uma Câmara boa, funciona. Eu gosto de muitas pessoas lá dentro. Eu nutro, realmente, eu não tenho vergonha de falar que eu nutro admiração e respeito por várias pessoas, de cima a baixo, de técnicos até conselheiros. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu acho que eu tenho que ser sincero. É isso mesmo, é verdade. Admiração é a palavra, tá? Uhum. De novo, nem todas as relações são 100% boas sempre, nem todas as atenções que a gente recebe são 100% boas. A CCE tem uma característica dada ao serviço que ela presta mesmo, né? Ela é muito burocratizada, é muito complexa. Você olha para a formação de preços, quanto de nós entendemos a formação de preços, né? Entender de formação de preço é valioso, valioso, é valioso mesmo, mas ainda assim não é muita gente que entende. É complexo, tem complexidades inerentes à CCE, que é normal. E burocracia também, né? Tem que ser burocratizada até um determinado nível para poder garantir que no final do dia o pessoal não vai ficar brigando, pô, esse dinheiro é meu, não é meu, não. Espera, tem uma regra que estabelece que o dinheiro é do outro cara. Então, claro, tem complexidade, burocracia, só precisamos tomar cuidado sempre e não errar a mão, né? A gente precisa tornar complexo ou burocratizar até onde é necessário. Inclusive tem um conceito chamado navalha de Ockham, que significa o seguinte: se você tiver duas formas de fazer a mesma coisa, uma simples, uma complexa, joga fora a complexa e vai pela simples, né? Por que tornar complexo sem necessidade? E eu acho que complexidade e burocracia, elas são perigosas, até diria que elas contaminam um pouco, né? Depois de um tempo vivendo um ambiente mais tende a ter uma burocracia mais rígida, porque é necessário que haja, a gente começa a se envolver com isso, né? E não é legal, né? A gente tem que, todo momento, ficar repensando se a cultura está indo longe demais com a burocracia, com a complexidade, se nossas regras, procedimentos não estão indo além, se nossas relações, mesmo relações, né, por exemplo, burocratizadas, né? Eu acho que precisamos ter sempre, eu não digo que a CCE não faça isso, né? Não é uma crítica, talvez seja uma constatação, né? A gente precisa, a cada momento, reavaliar a burocracia, a complexidade, assim como a CCE, como deve atender o mercado e os seus clientes são os agentes, tem que haver uma reflexão contínua se o atendimento está acontecendo, se está acontecendo a contento dos agentes. No final das contas, no final do dia, você quer atender o seu cliente, né? Eu acho que isso Basicamente é isso. vai até fazer um link com a próxima pergunta que eu ia te fazer, já pensando em Mas, um pouco. mas, mas tem uma coisinha que eu queria falar antes, tá? Diga, pode falar. Tem. Bom, me perdi um pouquinho. Não, é a questão da melhoria contínua, né? E a gente tem que modernizar continuamente. É como modernizar, né? Você não moderniza e vai achar que superou uma barreira e vou continuar moderno por 10 anos. Você tem que estar sempre correndo atrás. Sempre tentando entender quais são os novos problemas, as novas angústias dos clientes, dos associados, dos agentes. E tentando sempre melhorar. E o último ponto que eu gostaria de falar é um ponto que eu acho que é relevante para a minha visão da CCE, tá? Embora eu entenda que a CCE está a serviço do mercado, não exatamente do Ministério, da ANEEL, a CCE é convidada a participar de discussões na ANEEL, na CCE, levar informações, leva simulações, análises. A CCE tem um super poder de análise, né, que é valioso para o Ministério. E dentro dessas discussões, eu acho que faz todo sentido a CCE levar também o que ela entende que o mercado está entendendo acerca de problemas, acerca de situações, acerca dos temas que estão sendo discutidos, né?
Se tomar decisão, imaginando o Ministério, né? Se o Ministério tomar decisão é tão melhor quanto melhor tivermos informações disponíveis, né? Toma-se a melhor decisão com a melhor informação disponível, a CCE tem um pouco desse poder de levar para os decisores aqui em Brasília um pouquinho mais de informações boas sobre percepções do mercado, né? Angústias, dores, pretensões, né? Tudo isso eu acho que faz parte do pacote de informações que ela pode usar para ajudar os decisores no Ministério, o governo, o ANEEL. Eu não acho que isso contrasta com o que eu falei antes, que ela não é um braço do governo, do Ministério. Não contrasta, ela dá um apoio, sem ser um braço, e esse apoio é conveniente para o mercado, né? Eu acho que é bastante conveniente para o mercado. Agora eu É. terminei. Ah, desculpa aí ter interrompido, Marcelo. Mas então, a gente falou bastante aí da CCE, mas agora eu quero saber de você. Aí, no eventual resultado da próxima semana, como é que você enxerga o seu papel como conselheiro da CCE? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, eu acho que eu falei bastante coisa aqui sobre entender o cliente, né? Resolver os problemas, os anseios, entender as angústias, as dores do cliente. Eu acho que em todos os níveis da CCE, diálogo tem que ser uma coisa comum, né? Diálogo com os seus clientes. Eu estou usando a palavra clientes de propósito, né? Tá certo. São os agentes, né? O diálogo tem que acontecer sempre, a CCE em todos os níveis tem que ter consciência de como atender os seus clientes e no conselho não é diferente, né? O diálogo, eu acho que a palavra é diálogo, o diálogo tem que ser constante. E inclusive, eu não entraria nessa, como candidato, eu não levaria meu nome para a Bracel se eu não tivesse, se eu tivesse dúvidas que o diálogo não aconteceria. Para mim, o diálogo é um pré-requisito para a minha candidatura, senão não faz nem sentido. Eu julgo que não faz nem sentido se não tiver conversa, se não tiver comunicação, porque o diálogo é conveniente também para o conselheiro, né? Eu acho que o diálogo é conveniente para o conselheiro. O conselheiro tem ideia do que passa pela cabeça dos seus clientes, né? Talvez o conselheiro tenha mais contato com associações, talvez os técnicos tenham contatos mais com o operacional das empresas, tal. Talvez tenha diferenças, né? Claro, tem empresas que têm contato com os conselheiros, não há problema nenhum, mas no final das contas eu acho que diálogo é a palavra. Para mim não faz sentido entrar nessa sem acreditar que vou ter diálogo com o mercado. Certo. Não faz sentido algum. E é o que resolve, né? É o que garante que a CCE vai ser efetiva no que se propõe a fazer. Certinho. E assim, Marcelo, se eu não estou enganada, lá em 2012 teve uma discussão sobre a governança da CCE, e isso envolvia até também o papel dos conselheiros, né? Acabava mexendo nisso também. Como é que você enxerga assim, esse ponto da governança da CCE? Bom, bom ponto. Bom ponto. Esse tema ficou adormecido por vários anos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse tema para o pessoal que não conhece. Eu não sei exatamente como começou. Eu me lembro quando eu cheguei na Biap, eu tive contato com esse estudo. Foi um estudo que foi encomendado pela CCE Roland Berger para pensar numa modernização da governança da CCE. E o diagnóstico foi que a CCE não tinha conselheiros de verdade, né? Os conselheiros da CCE são executivos também, e é uma situação estranha você ter o conselheiro que é executivo, porque você perde uma parte moderna, né, uma parte da cadeia, que é alguém que toma decisões, se reúne para fazer isso, toma decisões, passa diretrizes para os executivos. Bom, essa estrutura de separar o conselho em conselho consultivo e terem diretores executivos, que é a proposta da Roland Berger, ele melhora a governança, né? Elimina conflitos, né? Pô, eu vou ser o cara que vai decidir para eu mesmo executar. Ele possivelmente traz mais representatividade do mercado, né? Eu acho que várias ações e processos podem ser feitos de forma mais rápida, tendo um conselho consultivo e a diretoria separadas. Eu até acho que, como o diálogo traz segurança para o conselheiro,
eu acredito nisso. Eu acho que ter um conselho consultivo traz segurança para os executivos. Você tem um amparo do conselho. É importante isso. É importante isso numa empresa. Não é à toa que as grandes empresas todas têm isso. Pequenas empresas, eu conheço pequenas empresas que gostariam de ter, mas talvez não tenham recursos para ter. Empresas familiares buscam ter isso para evitar que problemas pessoais atrapalhem a empresa, né? Eu acho que isso é desejável em várias empresas, porque não seria na CCE. Só que esse tema ele foi discutido em 2012, o resultado dele, o relatório saiu em 2012, ele foi enviado para o Ministério, e no ano seguinte foi o grande caos do setor, né? Afluências baixas, PLD alto, distribuidoras subcontratadas, conta CR, conta CR2, parecia que não ia acabar nunca. Talvez não tenha nem acabado, né? A gente ainda tem o GSF, que é herança dessa época. Bom, é fácil imaginar que esse tema não era prioridade, né? Então, aí É segue um fácil pouquinho imaginar. do foco aí. Então, Então, mas eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema. É, eu acho que o Ministério ele gosta de modernização. O nosso Ministério hoje ele é pró soluções modernas. Eu acho que é um passo que a gente pode realmente conversar e tentar dar nesse momento. era bem sobre isso que eu ia começar a falar agora. A Abracel, todo ano, reúne os seus associados para discutir o planejamento estratégico, né? Definir as bandeiras de atuação da associação. No ano passado, a gente fez essa reunião ali no final de outubro. A gente teve até uma palestra com o Barroso, que foi bem bacana. Muitos associados comparecem, a gente tem uma discussão bem rica. E resultado dessa discussão com os nossos associados saiu o que a gente chama da Agenda do Mercado 2020-2023. A gente lançou lá no Encontro do Mercado Livre, lá na Bahia, ano passado, e esse documento representa muito o que os comercializadores pensam e querem das autoridades. E eu acho que o nosso público está querendo saber também o que você pensa desses pontos, e aí eu vou começar pela bandeira número 1 da Abracel, a razão da nossa existência e a abertura de mercado. O que você acha? A gente tem aí também os projetos tramitando na Câmara, no Senado. Conta aí um pouquinho da sua visão sobre isso. Bom, eu não acredito que a gente fez o recebe para não sermos livres, né? Eu acho que isso é desejo, é inevitável. Eu acho que talvez tenha sido tabu por muito tempo. Talvez tenha começado a mudar com os projetos, né? O 19, 17, eu acho que isso começou a tomar fôlego com os movimentos da Abracel. Hoje em dia a gente tem o 232, o Senado, ele já passou pela Comissão de Infraestrutura, inclusive o Marcos Rogério, que é o relator, ele aumentou a velocidade da abertura, só que um senador apresentou recurso, então vai ter que agora ir para o plenário. Ela estava com a nota falando que ia para a Câmara e apareceu o recurso no último dia, a gente teve que mudar tudo de última hora, mas acontece. Acontece. Daí tem que ir para o plenário agora, e só depois vai para a Câmara. E também quando chegar na Câmara a gente também não sabe mais como é que vai caminhar, né? Exato. Tem muitas certezas. Mas o legal é que o nosso Ministério, ele gosta de modernidade, né? A gente já teve 2 portarias para promover a abertura, né? A última portaria foi no final do ano passado, né? Se eu não me engano. Ou foi no As início duas desse ano? foram presente do Papai Noel. Uma foi presente do Papai Noel em 2018 e a outra foi presente do Papai Noel em 2019. Vamos ver o que sai esse ano, né? Pois é. Bom, e essa já preconiza para ano que vem 1.500 watts, quilowatts como a régua, né? Para ser livre ou cativo. Pô, que já é um grande avanço, né? Comparado com o que a gente tinha antes. Agora, a gente sempre tem que se preocupar com a pessoa que está do outro lado, né? Por exemplo, as distribuidoras. As distribuidoras têm que ter ferramentas para poder liberar energia para não ficar com o mico na mão, né? É aquela ideia do diálogo e da empatia, né? Quanto mais diálogo e empatia tivermos, mais fluidamente a gente resolve isso. Então tem até uma questão de responsabilidade, né? A gente tem que procurar soluções também para a distribuidora conseguir tranquilamente, de forma, não digo devagar, né? Digo tranquilo, com paz de espírito, né?
ter certeza que tem condições de lidar com a situação. Isso é extremamente importante que aconteça também, né? Certo. Até Então, devemos ser livres, né? Devemos ser livres, né? Isso acontece em vários países, é super benéfico, todo mundo gosta, é isso aí. E tem os temas colaterais também, não sei se vale a pena entrar, mas comercializador varejista, fornecedor de última instância, tudo isso, talvez não colaterais, né? Talvez complementares. Né? Tem muita coisa ainda para avançar, né? Sair tirar do papel de verdade. Né? Exato. Agora que a gente está falando, pegando aí um gancho com essa questão do Congresso, tem outro tema quente também que está em vias de ser solucionado por lá, que é o projeto de lei que soluciona, né, o impasse sobre o GSF, o 3975. Conta aí um Sim. pouquinho para a gente da sua visão sobre esse tema. Esse tema tem que ser resolvido ontem. Esse tema já passou pelo Senado, pela Câmara. Ele voltou para o Senado porque teve uma mudançazinha na Câmara. Por isso que é ruim quando a gente fala do Congresso, a gente nunca sabe o timing, né? A gente nunca sabe nem o caminho que vai seguir, quanto mais saber o tempo das coisas. Mas, a princípio, ele está pronto para ser votado em plenário no Senado. É uma questão de ser pautado, votado e para sanção presidencial. E daí, nesse dia, eu acho que todos nós temos que abrir um champanhe, porque mesmo sabendo que o negócio não vai ser resolvido, né, ainda vai passar uma regulamentação na ANEEL, vai demorar para o dinheiro cair, poxa, a promessa de que vai ser resolvido já é digna de abrir um champanhe mesmo. Nossa, A gente tem que resolver esse problema ontem, né? Temos que certo. resolver esse problema ontem. Isso acabou que um pouquinho desse cenário da pandemia acabou empacando a agenda ali no Congresso. A gente também teve uns primeiros meses ali de agenda do setor de energia fluindo bem, mas enfim, né, coisas que estavam contra a nossa vontade acabaram acontecendo e a agenda ficou ocupada pela questão da pandemia, mas... É, mas eu acho que tem até talvez uma razão associada à pandemia para levar à frente a votação desse PL. O setor tá enfrentando dificuldades e vai enfrentar mais. Passar o PL do GSF ia ser uma injeção de ânimo absurda, né? Uma promessa de solução de um grande problema que trava o MCP. Né? Eu acho que tem razão para ele seguir. Talvez seja difícil convencer o pessoal no Senado, mas eu acho que existe razão real, né? Uma injeção de ânimo, otimismo. Pô, a gente está com problemas, está todo mundo com a conta não está legal, mas tem uma promessa. É bom isso, é bom. Eu até acho que as pessoas ficam mais leves. Além dessa questão do GSF, aí falando um pouquinho da pandemia, até na semana passada, o tema da nossa live foi para discutir mesmo os efeitos do corona aí no setor elétrico. Como é que você está enxergando assim, os reflexos do nosso cenário atual no setor elétrico? Bom, aqui em Brasília a gente consegue ver grandes movimentações acontecendo, né? Tem discussões sobre deferimento de impostos, discussões sobre entrada de recursos vindos do Tesouro. Quer dizer, algumas coisas já aconteceram também, né? Já temos alguns passos que foram dados. Do Tesouro, né? Cortando dinheiro, da ANEEL, liberando recursos que eram utilizados pelos consumidores, foram liberados pelos consumidores ontem. Bom, tem gente discutindo redução de contrato de uso de sistema de transmissão e distribuição, tem discussões em todos os âmbitos. Se a gente focar aqui no mercado de energia em si, né, olhar para o ACR e para o ACL, o ACR a gente teve agora já uma iniciativa de financiamento, né? Eu dei uma lida rápida, conversei com o pessoal aqui, eu entendi que, eu posso estar errado, mas a leitura foi rápida, mas eu entendi que a amortização do financiamento não vai ser passado para os consumidores livres, tá? Tem um detalhezinho ali da conta que na minha interpretação de algumas pessoas, fica reservado ao ACR, o que é bom, né? Mas talvez a gente tenha que buscar mais recursos do Tesouro para trazer um pouco mais de tranquilidade para as distribuidoras. Eu acho que é prudente a gente trabalhar nessa direção. E o ACL, bom, o ACL é simples, né? Respeito aos contratos. O ACL não tem muito o que falar. É livre, né? O ambiente é livre, respeito aos contratos. Foi muito da tônica da nossa live lá na semana passada, respeito aos contratos e muito diálogo entre as contrapartes para conseguir chegar na melhor solução possível.
Voltando aí um pouquinho para a agenda da Abracel, Marcelo, um outro tema que tem lá na agenda do mercado é também segurança de mercado. E eu queria ouvir você falando um pouquinho desse tópico. Eu me lembrei lá da ocasião de 2008, se não me engano foi em 2008, eu falei da União, né? Foi um evento semelhante ao que aconteceu no ano passado. Bom, a segurança do mercado, eu acho que vai ser inevitável agentes virem para a ANEEL e para a CCE pedir apoio para aumentar regulamentação em prol de aumentar a segurança do mercado. Eu acho que é inevitável que isso aconteça de tempos em tempos, tá? Inclusive comercializadores, né, que tendem a gostar muito de soluções livres, é inevitável. Mas eu acho que as soluções preferenciais têm que ser sempre as soluções de mercado. O ano passado, ao longo do ano passado, depois do evento fatídico no início do ano, eu tenho conversado com o pessoal de comercializadoras e de consumidores que têm mudado os conceitos que eles têm de análise de crédito, análise de contraparte. Alguns me falaram que contrataram gente de bancos, pessoal de financeiro, matemáticos, para ficar desenvolvendo modelos de análise de crédito. Muita gente tem me falado que conseguir crédito no mercado se tornou mais difícil ao longo do ano passado. Tudo isso mostra que tem um encaminhamento pelo próprio mercado no sentido de, bom, espera aí, aconteceu uma coisa, a gente foi um pouco descuidado, vamos ver como é que a gente traz mais garantias de que isso não vai acontecer novamente. Eu acho que soluções de mercado, nesse sentido, são sensacionais. Devem ser tomadas de forma prioritária. Eu realmente acredito nisso. Inclusive, tem algumas iniciativas da Brace, né, da Bracel em relação a isso. Tem no sistema de vocês, tem a A gente criou essa análise da aba contraparte, exclusiva né? para os nossos associados colocarem a documentação para facilitar. Isso foi uma iniciativa que a gente começou ano passado e já temos algumas empresas que já estão usando essa aba exclusiva. Foi uma iniciativa nossa justamente nesse sentido de garantir um espaço melhor para negociações e transparência. Uhum. Pelo que eu me lembro, eram balancetes, a estrutura societária. E a gente sempre deixa um espaço para tudo que as empresas quiserem colocar lá adicional, pode colocar também, tá bem livre. E Notas teve, relevantes. e teve o nosso manual também, né, que a gente lançou. Exatamente. O manual de vocês eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas já ouvi falar muito dele, com Decide, né? Isso, exato. Tá até lá no nosso site. Quando sair aqui da live, eu sei que você não tem nada para fazer, então você vai lá no nosso site, começa a ler o manual para começar o feriadão com o pé direito aí. Uhum. Não, mas tá na minha lista de leitura, sim, com toda certeza. É que agora, durante a gente é tomado pelas outras tarefas, né? Mas tá na minha lista, sim, tá na minha lista. Deu certinho. Marcelo, a gente tem um tempo mais restrito aqui no nosso Instagram, então eu vou ter que caminhar um pouquinho para o final da live. Mas antes de terminar, eu queria ouvir de você assim, qual é a mensagem final do Marcelo Loureiro, indicado da categoria comercialização, aí para a semana que vem na eleição. Bom, atendimento ao cliente e diálogo. Eu acho que eu poderia resumir o que eu penso nessas palavras. Entender a sua responsabilidade, né? Você tem que saber a sua responsabilidade, tem que correr atrás sempre, melhoria contínua para entender seus clientes, atendê-los da melhor forma possível. É uma coisa que é preocupação interna, né, dos funcionários da CCE, todo esse pensamento de entender os agentes, dialogar, tem que acontecer internamente também, né? O ambiente da CCE tem que ser um ambiente bom, tem que ser um ambiente agradável, as pessoas têm que querer ficar, ter orgulho, sou CCE. É importante também, né? Eu falei da parte externa, tinha esquecido da interna, que é muito relevante, né? Poxa, é importantíssimo. Mas basicamente é isso, é entender, compreender, dialogar e atender o cliente. Tá certo, Marcelo. Então a eleição vai ser aí na próxima quarta-feira, por conta do cenário de pandemia. A CCE está abrindo essa modalidade de votação online. Eu
conversei com eles ontem, ainda eles estão desenvolvendo o sistema, né? Mas ainda não foi divulgado. Mas eu imagino que em breve eles já estão divulgando aí para os agentes como é que vai funcionar essa plataforma. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceitado participar da nossa segunda live. Foi uma boa conversa para o pessoal te conhecer um pouquinho, a gente saber quem é você, o que você está querendo propor lá na CCE. E, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente está encerrando a segunda live da Abracel. Semana que vem tem mais. Conto com a audiência de vocês novamente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcelo. Obrigado, muito obrigado. Vai fazer o manual da Abracel agora. Pode deixar, Tá. obrigado. Tchau, tchau. Bom feriado para todo mundo.